Olá, caros ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM, AM 660, estamos aqui mais uma vez com você nesse programa maravilhoso, programa Falando com o Doutor há 11 anos aqui na FM Mundial. Eu sou o Geraldo Paglia, sou proprietário da Clínica Odontológica Paglia há 35 anos lá na Rua Pedro Doll, na Zona Norte, em São Paulo. E com vocês, há 11 anos falando de odontologia, um pouco da parte médica, enfim, tudo aquilo que roda, que gira, que vive, que pulsa dentro da Clínica Odontológica Paglia. Lá nós somos multidisciplinares. Nós temos ali profissionais especialistas em cada área. Eu, por exemplo, sou o proprietário. É a mim que você primariamente passa, onde peço os exames, faço uma anamnese, conheço a você, o paciente, vejo suas radiografias e ali diagnostico. E também planejo. E tudo isso à Rádio Mundial, aos ouvintes da Rádio Mundial. Entendeu? Na verdade, é uma coisa que a Rádio Mundial, com a Clínica Paglia, dá aos seus ouvintes. Feito o planejamento, a pessoa aceitou o planejamento, divide-se como a condição que ela pode, dentro daquela que a Clínica Paglia realiza, e temos lá, graças a Deus, hoje, mais de 50% dos ouvintes da Mundial são os meus pacientes. E hoje, eu vim aqui falar de algo que vem acontecendo, principalmente nas mulheres, e que está deixando nós, implantodontistas, um pouco preocupados. Existe uma medicação chamada alendronato, ou bifosfonato, que ela incompatibiliza com pacientes que estejam em tratamento ou já fizeram implantes dentários. Vou só falar para vocês, depois explicar por que os médicos indicam este medicamento. Mas, primariamente, quero dizer para vocês o seguinte: se você pretende fazer implantes, enxertos ósseos, e é usuário de alendronato, bifosfonato e medicações que tragam esse tipo de sal, consulte primariamente tanto o seu dentista quanto ao médico que está lhe dando essa medicação, vê se você não consegue mudar ou trocar esse tipo de medicação. Essa medicação, ela enrijece o osso, mas ao fazer isso, ela diminui a circulação periférica ao redor do seu implante. Porque no sangue que roda em volta dos seus implantes ou no seu osso, existem células chamadas osteoblastos, que formam o osso, e osteoclastos, que tiram o osso. Quando a pessoa é portadora de osteoporose, ela tem uma perda óssea, de volume ósseo maior. Então, eles entrando com essa medicação, eles fazem a diminuição desta perda óssea. De um lado é muito bom, mas o osso enrijece, vitrifica e diminui a circulação. O que mantém o seu implante ósseo integrado é o sangue que roda ao redor dele. Então, o seu implante não é que integrou uma vez, nunca mais mexe. Não. Ele a cada 2 anos vai fazendo um turnover desta osteointegração. É feito um turnover, é uma troca. E quando a pessoa inicia essa medicação, ela pode causar uma perda ou uma diminuição da integridade do implante junto ao osso. Então, o programa de hoje é voltado à osteopenia e osteoporose. Então, só para vocês saberem, osteopenia, o nosso osso é constituído por 3 tipos de células que são responsáveis pela formação, pela regulação e pela reabsorção da estrutura óssea. Como eu falei, os osteoblastos são células novas que formam a estrutura óssea. Dentro delas temos os osteócitos, que são células maduras que regulam a quantidade de mineral, o cálcio, no tecido ósseo. E o osteoclasto é aquela que reabsorve as células velhas, as células gastas.
Então, osteoblasto, célula nova, osteócito, que regula a quantidade de cálcio dentro delas, e os osteoclastos, que removem as células velhas, as células gastas. Um osso saudável apresenta equilíbrio entre essas três células e consegue manter sua estrutura forte para absorver impacto e a carga que o nosso corpo necessita para realizar suas funções. Entretanto, existem fatores que podem interferir neste equilíbrio. Quando isto ocorre, atingindo a função dos osteócitos, pode levar a uma diminuição considerável na quantidade de cálcio do osso, recebendo o nome de osteopenia. A osteopenia não é doença e pode ser corrigida. Se permanecer por longo período, ela vai evoluir para a osteoporose. Preste atenção. É que nem a gengivite e a periodontite. A gengivite é o sinal. A periodontite é a doença agravada. Os dois são já o início. A gengivite é o início. Assim como você pode dizer que a osteopenia é o início da perda. Então, é a diminuição da massa óssea causada pela perda do cálcio. Entendeu? Então, a osteoporose vai ser uma causa depois. Então, o que temos que fazer? Principalmente as pessoas com mais idade, que têm um índice de perda de cálcio. As mulheres, quando entram na menopausa, com a perda do hormônio, a diminuição, elas tendem a perder o cálcio. Então, é muito mais nas mulheres, não é que nos homens também não, mas principalmente nas mulheres, esse problema de osteoporose é bem agravante, osteopenia e osteoporose. Então, o que é a osteoporose agora? É uma doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada por perda gradual de massa, enfraquecendo os ossos por deterioração da microarquitetura do tecido, devido à perda progressiva de elasticidade e homogeneidade, tendo como consequência a diminuição da quantidade óssea, tornando-os frágeis e suscetíveis à fratura. Você já ouviu falar, olha, meu pai caiu, minha tia caiu, o idoso caiu, fraturou o fêmur. Por quê? A medular fica fraco, o osso fica fraco. Nos estágios iniciais da osteoporose, a perda de massa óssea é assintomática. No começo é assintomática. Quando a perda óssea é mais significativa e já acarreta alterações clínicas, observa-se uma diminuição da estrutura, aumento da cifose dorsal. A pessoa fica meio inclinada para frente, devido a deformidades por compressão ou fratura até das vértebras. Como consequência de quedas, macrotraumas ou mesmo traumas de baixo impacto, podem ocorrer fraturas de ossos longos, como o fêmur, o rádio, o quadril, tá? O húmero. Então, os ossos longos, o húmero, fêmur, lá a bacia, elas têm muito mais chance, inclusive através deles que nós vimos radiograficamente e através de uma densitometria, vê-se aonde. A densitometria é o exame que você vai ver como está a sua parte óssea, e é a densitometria que acusa o quanto você já perdeu de massa óssea. A Organização Mundial de Saúde tem alguns critérios para diagnóstico de osteoporose conforme a densidade mineral do osso, que é densidade, que é DMO, densidade mineral do osso. O valor normal da densidade mineral encontra-se dentro de, no máximo, um desvio padrão abaixo do encontrado em mulheres adultas jovens. Então, o normal, mulheres adultas jovens ainda, que têm os seus hormônios normais funcionando. Então, nós temos ela por referência, esta mulher, e como desvio. Então, por exemplo, essa pessoa pode ter, o DMO dela é dentro do padrão normal para ela quando jovem. Então, osteopenia, o valor da densidade, olha só, mineral óssea, encontra-se
entre -1 e 2,5 negativo nos desvios padrões da normalidade, que a gente brinca que até 25% da perda da massa óssea. E com osteoporose acima de 2,5, que eu falo que é acima de 25%. São os desvios padrões da normalidade. Osteoporose estabelecida, já com fraturas, o valor da DMO já está mais que 2,5 dos desvios padrões, na presença de uma ou mais fraturas por fragilidade óssea. Então, osteopenia, vamos lá de novo, está dentro de, no máximo, um desvio padrão, abaixo do encontrado em mulheres. Então, por exemplo, eles fazem um percentual em cima de mulheres jovens até 25, 30 anos e dão-se como uma densidade normal, tá? Densidade mineral óssea normal. Com a idade, eles vão fazendo essa densitometria e vão vendo se esses desvios estão entre -1 a -2,5. Se tiver -1 até 2,5, considera-se uma osteopenia altamente reversível. Acima disto é uma osteoporose. Então, o valor da osteopenia entre 1 a 2,5 no desvio padrão da normalidade. Então, o que eu quis chegar para vocês entenderem é o seguinte. É lógico, a mulher, quando entra no seu climatério, ela tem que ter um acompanhamento da sua endócrino, talvez até já de uma geriatra. Para quê? Para que ela saiba repor. Mas não necessariamente, veja, não é que o alendronato, o bifosfonato, bom, enfim, todas essas medicações não devem ser feitas. Mas se pretende fazer implantes dentários, se já tem implantes dentários, se necessita de enxertia óssea, veja com o seu endócrino, veja com a sua gineco, veja com o seu geriatra, da possibilidade de não usá-los. Se existe alguma maneira natural, que é maravilhosa, tá? De você poder substituir isto que o seu hormônio já não lhe deu mais. Entendeu? Então tá bom. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Esta semana eu recebi uma paciente de 81 anos de idade. Muito bem, paciente disposta, anda bem, falante. Hoje a gente vê que as pessoas estão vivendo muito mais e com qualidade de vida. E ela realmente precisando tratar dos dentes, e o sobrinho resolveu ajudá-la nesse tratamento. E levou ao consultório, inclusive ela foi indicada por uma paciente já que teve sucesso na Clínica Paglia, bem satisfeita, e ela veio para mim e eu pedi que ela me desse o telefone do cardiologista dela, pedi uma avaliação. Olha só vocês. Uma avaliação, primeiro, se ela tomava ou não esse remédio, o alendronato, o bifosfonato. Segundo, uma avaliação cardiológica, um paciente, afinal de contas, 81 anos de idade. E exames como hemograma, coagulograma, hemoglobina glicada. Bom, enfim. Ela procurou o cardiologista, foi até ele, levou. E o cardiologista me passou uma carta elogiando e falando assim, que pudera todos os profissionais odontológicos que forem fazer qualquer procedimento, seja ele cirúrgico ou não, num paciente com maior idade. E maior idade para mim, eu já penso hoje acima de 70, não é nem 60. Eu falo que a melhor idade é depois de 60, hoje já considero depois de 70, porque eu tenho muita gente depois de 70. Muito bem de saúde. Então, todos os pacientes, principalmente os maiores de 70, para cirurgia eu peço para todo mundo, mas principalmente os maiores de 70, eu peço uma avaliação mais completa. E ele mandou uma carta elogiando o meu procedimento, e eu respondi agradecendo e falando que isso para mim era normalidade. Na Clínica Paglia eu tenho isso como normalidade, avaliar o paciente. Existem vários fatores de risco. A semana passada eu fiz um programa com vocês sobre hipertensão arterial, e eu tive pacientes lá que eu
comecei o procedimento e não era nem sequer cirúrgico. Aí eu vi que a pessoa estava bem estressada, sabe? E resolvi tirar uma pressão e vi que essa pressão estava aumentada. Neste dia eu abortei o nosso procedimento, conversei com o paciente, diminuímos a ansiedade, encaminhei para o médico. Então o que acontece? Nós profissionais, eu por exemplo, 35 anos de janela, a gente tem este cuidado maior, porque fazendo tudo certinho, tudo como deve ser feito, ainda podemos ter algumas novidades. É lógico que diminuímos o risco em 99%. Se não fizermos, se não nos aprontarmos para o que vem, sabendo que pode ocorrer, aí o perigo é maior. E a responsabilidade, tanto civil, jurídica, é grande. Por isso que o especialista, ele não paga por imperícia, porque ele tem que ser perito. Ele pode pagar por imprudência, por negligência, mas não por imperícia. Então, nós temos que nos cobrir, a nós e os nossos pacientes. É isso que a Clínica Paglia faz há 35 anos. 2950-9592, 2950-9592. Liguem lá, procurem com a Joyce ou com a Jo, marca um horário, vai lá fazer uma visita, conhecer lá a Clínica Paglia. Antes de fechar qualquer planejamento, você não vai ter custo para isso. Isso está sediado pela própria Rádio Mundial, você é ouvinte da Mundial, mas logo chegou e fala, ó, eu sou ouvinte da Mundial. Isso vai constar na sua ficha. Nós temos agora, inclusive, uma empresa de radiologia que vai uma tarja, Dr. Geraldo Paglia, pacientes, Clínica Rádio Mundial, onde tem uns valores melhores e uma divisão melhor. Então, tudo isso para que você, paciente, possa ter uma cobertura odontológica bacana. Bom, continuando então, nós com o nosso osteoporose, quais os fatores de risco? Vários fatores de risco estão associados à osteopenia e, consequentemente, com a osteoporose. Com a idade avançada, aqui diz mais de 65 anos. História prévia de fratura. Imobilização prolongada. O que quer dizer isso? Sofreu um problema, foi parar no hospital, ficou lá deitado num leito durante muito tempo sem uma fisioterapia ideal. Entendeu? O baixo peso, a diminuição da massa muscular, isso é muito ruim. Por quê? Vou explicar já. O sexo feminino, a hereditariedade caucasiana, os fatores genéticos, os fatores ambientais, consumo abusivo de álcool, cafeína, quem gosta de tomar café 30 vezes por dia, tabagismo e o usuário de drogas. Isto tudo influencia na perda daquele cálcio que eu falei para vocês. Além da baixa ingestão de cálcio, do estado menstrual nas mulheres, a menopausa precoce, a menarca tardia ou amenorreias, e doenças endócrinas. Então vamos lá, eu vou falar um por um aqui. Imobilização prolongada, já falei para vocês, aquelas pessoas ficam muito tempo acamadas, isso é um problema. Isso é um problema porque perdem a mobilidade. Gente, a musculatura, Deus é sábio, esta máquina não existe melhor no mundo. A musculatura é que mantém o estímulo sobre o osso. Por isso que eu insisto tanto, olha, vão fazer ginástica, andem, vão numa academia, se não pode pagar uma academia, vai andar, faça alguma coisa para dar mobilidade. Eu sou o exemplo vivo, estava de cadeira de rodas, minha coluna muito ruim. Hoje, 3 anos depois, eu não sei o que é isso mais. Fisioterapia e ginástica 3 a 4 vezes por semana, reforçando a lombar, reforcei a musculatura, estou com quase 60 anos. Reforcei a musculatura e hoje vou falar para vocês, estou muito bem. O aumento da massa muscular é ela que vai induzir a que o seu osso mantenha firmeza, entendeu? O nosso esqueleto é de proteção, de manutenção e de sustentação. A pessoa com o baixo peso, muito magrinha, perde massa muscular, também é problema. Então o sexo feminino, já falei para vocês, por causa dos hormônios,
A hereditariedade, se eu tenho hereditariedade em casa de pessoas com ou uma osteoporose ou osteopenia, é bom que cedo já vá fazer os exames, tá bom? O cigarro, o tabagismo é ruim, drogas, cafeína e o uso abusivo de álcool. E quais são os métodos propedêuticos onde eu vou avaliar a minha osteoporose? É na radiologia, é na densitometria, que não existe melhor do que a densitometria, é na tomografia computadorizada e marcadores biológicos do metabolismo ósseo. Ver se não estamos ingerindo. O nosso cálcio, olha, gente, 80% do que ingerimos, 80%, o cálcio vem de 80% voltado à nossa alimentação. 80%. E 20% vem o quê? Do sol. Quando você vai ao tomar sol, nós transformamos esse sol calciferol em vitamina D. Olha só, tá dentro de 20%. Então, mas doutor, eu trabalho o dia inteiro dentro de um shopping, nem sei a cara do sol. Chego lá, 7 da manhã, não tem sol, sai de lá, 11 horas da noite, não tem sol. Tente, pelo menos, ver se você consegue, na hora do almoço, ficar uns 15 minutinhos para fora. Ou então, no fim de semana, não perca a oportunidade de ter. Se tiver, pegue um pouquinho de sol. É muito importante, viu? Tratamentos para osteopenia ou osteoporose. Medicamentos específicos que aumentam a absorção do cálcio e sua deposição nos ossos. Então, suplementação de cálcio e vitamina D. Isso é importante. E isso só vai ter efeito na sua base óssea após 1 ano que você tomou. Depois de 1 ano que você tenha tomado essa medicação, isso vai realmente ser efetivo. Na osteoporose instalada, é importante que sejam adotadas medidas simples para se evitar quedas, tais como retirar tapetes de casa, disposição adequadas de móveis, aquelas mesinhas no meio ali, que fica perto da televisão, tira isso de lá. Evitar o uso de tranquilizante, se puder. Tranquilizante deixa a pessoa meio ruim, vai cair. Então, veja-se com o seu médico. Hoje em dia está nascendo uma nova arquitetura para pessoas de terceira idade que evita a queda e o esforço em demasia, respeitando as características dessa população, que em breve será o idoso, a maioria. Olha só o que eu estou falando para vocês. Outro fator importante, já falei na terapia da osteoporose, é a introdução de exercícios adequados e a exposição ao sol, como terapia adjuvante. Não se deve proibir o portador de osteoporose de andar, caminhar, tomar sol pelo medo da fratura, mas tem que adequar a sua vida a reduzir esses riscos. Então, gente, falei o que eu tinha que falar. Por favor, pensem que como nós estamos vivendo mais idade, então nós temos por obrigação controlar. Então isso, eu faço alguns programas de atenção e sempre falo que o exercício físico e bons hábitos vão fazer com que você tenha uma vida, uma pós-vida, uma vida com idoso maravilhosa. Adorei demais esse programa, falei tudo que eu tinha que falar. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo em seus corações e não esqueçam, Clínica Paglia 2950-9592. Estou aqui na Rádio Mundial às 20 horas, todas as segundas-feiras, após a Monja Cohen, que ela é referência, amo esta mulher, e às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.